Boa noite. Boa noite, tudo bom Tudo bem, você? obrigado por aceitar o convite, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. A gente vem falando já há algumas semanas aí sobre uma outra causa muito importante, que é a causa da pessoa com deficiência, né? Só que essa causa animal também é algo que a gente não pode deixar de falar. Eu acho que é muito importante. Até tem uma vez um amigo meu falou assim, tem gente que se importa demais com o cachorro que está na rua, tal. Eu falei, isso é uma causa, não é se importar, né? Ainda bem que tem pessoas que se importam com isso, né? E são várias causas aí. As pessoas, As pessoas têm que escolher uma causa, né? as pessoas realmente. Elas falam, nossa, A gente pode trabalhar em mais de uma, né? Mas exato, é pelo difícil. menos uma, né? A inclusão é importante. Eu sou professora também, né? A questão da inclusão é importante. Então, eu queria começar apresentando, assim, rapidamente Tá bom. você, né? Como você disse, você é professora. Não te conheço pessoalmente, mas nós conhecemos uma pessoa em comum muito bacana, que é a Michele. Né? A Michele é uma pessoa também sempre está envolvida aí nas causas, né? Se preocupa com vários segmentos. E aí queria que você falasse para a gente, porque tanto você atua numa espécie de uma ONG, né, como você também atua de uma maneira individual para seus trabalhos. Eu queria que você contasse para a gente, falando aí como que isso aconteceu, como que iniciou isso aí na sua vida. Tá. Assim, hoje eu trabalho, né, assim, atuo de forma independente e junto com um grupo, Certo. tá? Não é uma Tá. ONG ainda, né? O grupo já pensou em montar uma ONG, mas é muito complicado, né? Então a gente atua junto no grupo, tá? Então eu comecei, na verdade, assim, eu sempre gostei, tá, de animais, sempre tive essa tendência e eu ajudava, assim, as protetoras. Então, eu ajudava as protetoras, eu ajudava algumas ONGs, sempre assim, com dinheiro, com ração, Certo. tá? Eu não sabia como fazer para poder começar. E eu tinha contato com algumas protetoras e há 2 anos, mais ou menos, eu vi um pedido de ajuda de uma cachorra, né? Sim. Ela foi atropelada lá no Traviú. E ela ficou o dia todo lá, e esse pedido o dia todo, e eu acabei indo até lá, né, assim, me comovendo, ninguém foi resgatar, eu fui para ver como ia ser e o que eu podia fazer. Certo. Acabei resgatando essa cachorra, ela estava com a pata quebrada, tudo, liguei para o veterinário, era de noite, ele precisou. E por fim ela teve que fazer uma cirurgia, colocar um pino, e naquela época custava a cirurgia R$ 1.800, tá? E a gente não tinha Sim. aquele dinheiro para custear aquela cirurgia. Isso porque ele fez aquele preço, porque era uma cachorra Sim. resgatada, né? E aí ele falou assim para mim, olha, eu faço, você paga como você puder, mas eu vou te falar, vou te dar uma dica, né? As pessoas fazem vaquinha, pede ajuda. Eu acabei fazendo essa vaquinha, fiz uma rifa, as pessoas doaram algumas coisas, e eu acabei fazendo essa rifa e essa vaquinha. E na época eu acabei juntando rapidamente o Sim. dinheiro, né, para poder pagar a cirurgia dela, o tratamento, tudo. E aí eu percebi que a gente podia trabalhar e fazer alguma coisa, né? E a partir dali eu fui fazendo assim de forma Sim. independente. Então eu fui ajudando algumas protetoras, eu fui aprendendo, né? E assim, porque é difícil, né? A gente não tinha muita prática, não sabia como atuar, então você vai pedindo uma ajuda aqui, uma ajuda ali. E aí eu comecei, só que esse ano eu acabei assim me envolvendo mais, né? Certo. E fui convidada para entrar nesse grupo que chama Semeadores da Nova Era. Então é um grupo de pessoas, não muito grande, tá? A gente é mais ou menos umas 8 ou 10 pessoas. E algumas atuam na parte prática e a outras atuam assim, tentando buscar Certo. dinheiro, né? Com rifa, com várias ações, tá? E assim a gente vai se Certo. ajudando. Tá? E aí esse ano intensificou muito, Sim. né? Com a pandemia, o abandono aumentou muito, tá?
E a gente foi cada vez mais se engajando, sim, né, nessa sim. causa, tá? Do que você falou, eu acho legal, porque assim, primeira coisa, né, como você disse, começou de uma forma solo, né, você sozinha, se comovendo, indo ajudar o animal, e o grupo, que eu falei até que era uma ONG, ainda não é uma ONG, isso acho que é o melhor exemplo para que todo mundo entenda que não precisa necessariamente a gente esperar que uma ONG ou que o governo, né, que algum órgão governamental possa fazer alguma coisa. Que realmente, de uma forma individual, as pessoas podem ajudar. E, assim, não é simplesmente resgatar o animal, né? Tem todo um pós depois, né? Muitas vezes esse animal está fragilizado, está machucado. Uma outra coisa que você falou que eu acho que é bem bacana, que costuma ser uma crítica de algumas pessoas, é falar assim: nossa, mas o veterinário, ele não é veterinário por amor. Eu acho que é uma frase que eu costumo falar muito para todo mundo, né? Não é por amor, é com amor, né? Então, assim, ele é veterinário com amor, mas ele é um profissional. Existem os custos, então não dá para também pegar todo animal. Oi, tá me ouvindo? Tá? Tô Então, e te não ouvindo. dá, porque você imagina, se todo animal fosse resgatado, né, fosse levado para uma clínica e o profissional tivesse que cuidar daquele animal sem cobrar nenhum valor, isso não existe, né? Então a gente, assim, o profissional precisa cobrar, mas eu acho que é muito importante isso, assim, a primeira coisa, até quando a Michelle falou de você, eu achei muito legal chamar atenção para isso, que a gente pode, mesmo que de uma forma individual, a gente pode fazer alguma coisa, a gente pode impactar de alguma maneira positiva, né? Porque a gente sabe que tem muitos animais em condição de rua aí, né, abandonados. Você falou que na questão da pandemia aumentou muito, né? Porque muitas pessoas aí realmente faltou dinheiro e o cachorro, o gato, o animal em si, ele demanda de um custo também para você manter. Então muita gente acaba largando ele, né? Infelizmente. E aí, isso é uma outra coisa que eu queria que você falasse. Os tratos não é só o castigo físico, né? Infelizmente, existem outras maneiras É, dos animais sofrerem maus tratos. E aí eu perguntei se você tem alguma experiência para contar para nós de outras formas de maus tratos que você observou, ou que o grupo, e vocês acabaram atuando nisso daí. então, maus tratos, assim, que a gente vê muito, né, assim, às vezes, animais que ficam acorrentados o tempo todo, tá? Em espaços reduzidos, animais que ficam em locais sujos, as pessoas não limpam, às vezes só jogam uma comidinha ali, tá? E não limpa aquele local, né? Às vezes o animal está ferido e não recebe tratamento, né? Ou às vezes ele fica no tempo, não tem uma casinha para se abrigar do sol, da chuva, tá? Então tudo isso é maus tratos, né? Não é só o castigo físico, tá? Eu tinha aqui uma vizinha que agora na pandemia ela ela largava o cachorro aí, ia para casa da família em outra cidade e ele ficava aqui no sujo, né? A vizinha ao lado que tinha condição de ela de cima da casa dela, ela ligava a mangueira e jogava água no potinho dele, né? Então, olha o absurdo, né? Então, isso também é maus Sim. tratos, né? Você viajar e largar o cachorro aí, né? Sem deixar comida, sem o mínimo possível, tá? Então, infelizmente, existem várias formas de maus tratos, né? Não é só o castigo físico. Exatamente. E eu acho que, assim, não sei se você concorda comigo, né, que isso é uma questão que está muito atrelada, nós somos professores, né, até com a questão de educação mesmo, né? Se as crianças fossem educadas, né, desde sempre, a respeitar os animais, que eles têm sentimentos, que eles também sofrem, sentem frio, sentem medo, né? Talvez isso daí, eu conversando com uma outra protetora, ela até me disse isso, né? Ela falou, enquanto a gente não fizer uma atuação na educação das crianças, dos pequenininhos, para que eles cresçam com uma outra visão, a gente vai ficar enxugando o gelo o tempo todo, né? Porque a sociedade sempre vai ter aquelas pessoas adultas que não vão entender que o animal merece respeito, merece carinho, merece atenção, né? Você concorda que é uma questão que realmente a gente tem que pautar ali na educação dos pequenininhos, mostrando para eles a importância de cuidar bem, de não maltratar o animal? Uma das escolas que eu leciono em três Sim, escolas, né? Uma das escolas que eu leciono,
Acho que foi o ano passado que entrou um cachorro lá, foi o ano passado, do ano retrasado para o ano passado, ele acabou entrando e foi ficando lá, né? Ele foi ficando, e a gente foi levando ração para ele, ele entrava junto com os alunos, dormia, depois na hora de ir embora ele saía, mas no outro dia, quando a escola abria, ele voltava, né? E os alunos, assim, muitos levavam até comida para ele, levaram o cobertorzinho, tá? Então é uma forma da gente ensinar que o animal tem que ser respeitado, né? Que ele tem que ser cuidado. Então era uma grande oportunidade da gente mostrar isso para os alunos. Infelizmente ele não pôde ficar lá na escola, mas isso eu acho que era uma forma, né, da gente trabalhar essa questão, tá? Muitos alunos por si já respeitavam, mas outros a gente já tinha que chamar atenção, porque às vezes fazia uma brincadeira mais agressiva, né? Então eu acho que isso é uma oportunidade da gente mostrar, né, que é a educação, né? Porque tem que vir Sim. de casa. Esses dias eu vi um vídeo de uma criança com um cachorro num carrinho, né? E ela jogava aquele carrinho para lá, para cá, e a mãe achando engraçado o que ela fazia com o cachorro. Não é engraçado. Exatamente. Não, não é Não é mesmo, é. engraçado, entendeu? Então, se a mãe ensinar ela que o cachorro é um brinquedinho, é engraçado, ela vai fazer o que ela quiser também, Exatamente. né? Então, precisa de uma Sim. conscientização, né? E aí eu acho que a gente pode falar até mais uma outra coisa, porque quando a gente fala de maus tratos, fala do animalzinho, a gente só pensa, é automático a gente pensar no cão e gato, né? Mas a gente sabe que tem outros animais também que acabam sofrendo maus tratos aí, porque a pessoa ou compra ele no momento ali de euforia. Um exemplo, eu sou biólogo, né? Professor com formação em biologia. Um exemplo que eu sempre dou em sala de aula, né? É o coelhinho na época da Páscoa, né? Então tem muita família que vai lá e presenteia a criança com um coelhinho branco, bonitinho, que legal. Aí a Páscoa termina, né, ali o feriado, aí a pessoa começa a perceber que criar um coelho não é igual criar um gato, por exemplo, né? E aí a gente tem também um número muito grande de animais que são soltos na natureza e não vão conseguir se alimentar, sobreviver, vão acabar sofrendo maus tratos ali, vão morrer. Ou a família, com dó de jogar em algum lugar, compra uma gaiola bem pequena, coloca o coelho lá dentro e aí ele vira prisioneiro o resto da vida dele, né? Então, eu acho que também chamar atenção para isso, que não é só o cão e gato que acaba sofrendo essa violência também, né? Esses maus tratos, né? As pessoas, eu acho que aí vem de novo o que você falou da questão da educação, né? Se as crianças entendessem realmente das necessidades do bicho, acho que a própria criança não ia querer ganhar o coelho, né? E a gente vê muito isso. Às vezes a criança pede coelhinho porque na cabeça dela é aquele coelhinho mágico da televisão lá, que só entregar cenoura e tá tudo bem, né? E não é só assim. Nesse tempo que você atua com o grupo, vocês tiveram alguma experiência com outro animal que não fosse cão e gato? Não Não, tiveram. que não fosse cão e gato. Não, não tivemos. A gente atua assim mais com Cão e cão e gato, gato mesmo, entendi. tá? Que é assim, mais onde a gente tem experiência, né? A gente vê assim algumas coisas que Sim, acontecem, mas a nossa área é mais restrita tá. mesmo, tá? Cão e gato, né? Agora, na época do Natal, né, é muito recorrente as pessoas darem filhotinhos de presente para as crianças, né? Não sei se você sabe, mas as pessoas dão de presentinho para as crianças filhotinhos, né? E aí eles crescem, aí a família não acha mais Isso. engraçadinho e abandona, tá? A gente tem muito, assim, a gente tem alguns casos de devolução, tá? Porque o animal cresceu e não cabe mais na casa da família, não cabe mais no convívio da família. Infelizmente, a família às vezes fica 7, 8 meses com o animal, né? E depois ela percebe, ela acha que é Sim. descartável, né? Que ela pode descartar. Ele cresceu, não gostei mais, não quero mais, não cabe mais no meu convívio, né? E ela pouco se importa com o que vai acontecer com ele, tá? Então agora no Natal, infelizmente, é muito comum isso, né? Então é o que você falou, se tivesse essa educação, né, desde cedo,
talvez não acontecesse tanto isso, com tanta frequência. Sim, porque, e assim, o bichinho, ele vai demandar, né, alguns cuidados, né? Tem a questão do médico veterinário, né? Eu falo isso, eu tenho duas filhas pequenas, né? E eu falo isso para elas. Eu falo, o bichinho, ele é mais um membro da família, né? Então, assim, tem que tomar vacina, tem que ir ao médico veterinário, você tem que comprar a ração correta para o animal, né? Então, assim, demanda um custo. E quando a gente fala isso, não é só o seu cachorro é de raça, né? Porque também tem muito essa polêmica, né? Ah, não é para comprar, tem muito cachorrinho para adotar, tal. Só que tem pessoas que compram e maltratam, e tem pessoas que adotam e maltratam também. Então isso não está totalmente ligado, Também. ser de raça ou ser um cachorro sem raça definida, né? Quando a pessoa realmente não está preparada para ter o bicho ou trata o bicho como um objeto, infelizmente a gente acaba percebendo mesmo esses maus tratos, né? Um outro caso que eu acho que é muito comum, que a gente vê em área mais afastada da área central, que são os cavalos também puxando carroça para recolher material reciclado. É um outro animal que comumente aí ele sofre maus tratos, né? Eu estava lendo até, só que foi no Nordeste do Brasil, um burrinho que estava carregando lá uma carroça cheia de tijolos, era muito pesado, o animal ficou suspenso pela carroça, quer dizer, você percebe realmente que, assim, o cuidado com o animal, infelizmente para muitas pessoas, ele não existe, né? É tratar o bicho realmente como se fosse o que você falou, como se fosse descartável. Então, se ele ficar doente, não precisa gastar dinheiro para ele curar. Deixa ele morrer, a gente arruma outro, ou joga ele em algum lugar. Então, eu acho que realmente o que falta muito é uma questão de conscientização, de educação, para que a população entenda que esses animais eles precisam ser respeitados, né? Existem leis também para isso, né, Silmara? Mas a gente sabe que, infelizmente, pouca coisa é feita, né? De fiscalizar, de punir, não é isso? Infelizmente, né, a lei foi aprovada recentemente, né, mas infelizmente tem muita coisa que a gente não tem como provar, né? Por exemplo, na minha rua aqui tem alguém que mata gato, né? Mês retrasado foram 3 gatos aqui na rua mortos com um chumbinho. Então você, assim, as pessoas mais ou menos sabem quem é, mas não tem como provar. Como é que você vai provar? Tá? Então é bem complicado isso. Exatamente. A gente fica sem conseguir confirmar e cobrar que alguma coisa seja feita, né? Infelizmente, né? É isso mesmo. Mesmo porque não tem uma fiscalização constante para isso, tá? Não tem uma fiscalização efetiva. Como que funciona para as pessoas, por exemplo, de baixa renda? Porque, assim, uma coisa que é muito, muito importante que as pessoas saibam, né? A castração, ela é um dos meios que a gente percebe que mais evita que ao longo do tempo você tenha maus tratos aos animais, né? Porque geralmente esse cachorro sendo castrado, você diminui muito o número de descendentes que ele pode gerar, não é isso? E a castração ela tem outros benefícios, que não é só a proliferação, né? Claro que o maior benefício aí é a Sim. proliferação, mas a castração, ela evita algumas doenças, tá? A castração, ela acalma um pouco o cachorro no sentido de fugir, né? Então ela acalma um pouco. A castração, ela acaba também prolongando a vida desse animal, né? A castração ela traz vários benefícios, não é só a proliferação, né? Evitar a proliferação. Só que, infelizmente, as pessoas não têm essa Isso. informação, tá? A gente tem aqui em Jundiaí o DEBEA, né? E lá o COBEMA, que é um departamento de DEBEA, e só que assim, ele não, embora seja muito bom, eles castram muitos animais, mas não é o A suficiente. demanda é muito grande, né? A demanda é muito grande, tá? E tem uma fila de espera. Então, por exemplo, as protetoras não tem como esperar, né? Porque às vezes você vê lá alguns animais que foram abandonados em uma determinada região e eles precisam ser castrados naquele momento. Tem muitas protetoras que castram e devolvem aquele animal para o lugar onde ele estava, infelizmente. Porque não tem onde Sim. abrigar esses animais. Mas pelo menos ele volta para a rua Sim. castrado. Não vai ficar por aí se Sim. proliferando.
tá? Então, a gente tem aqui em Jundiaí o COBEMA, né? A pessoa liga lá no 156, entra no site da prefeitura, tá? Faz o cadastro, né? E aguarda, tá? Pode demorar ou não, né? O COBEMA, ele também atende consulta veterinária, só que são só 8 por dia. Então, a pessoa tem que chegar lá até as 8 horas da manhã, pegar uma senha, né? E atende no máximo 8. Só que ela tem que fazer um cadastro, ela tem que provar que ela tem uma renda inferior a 2 salários mínimos, ela tem que levar carteira de trabalho, ela tem que levar identidade, o CPF, tá? Ela tem que comprovar tudo isso. E muitas vezes as pessoas de baixa renda nem sabem Isso. disso, né? Ou nem tem como comprovar, tá? Ou nem tem como Chegar até chegar até lá, lá, inclusive, exatamente. porque é um lugar meio afastado, Exatamente. né? Um lugar meio afastado. É. Então, tudo isso dificulta, tá? Então, assim, seria muito importante. Tem alguns projetos aí de hospital veterinário público, do castramóvel, eu andei pesquisando, tem alguns projetos, mas infelizmente isso não sai do papel, tá só no papel, né? Então, assim, isso deveria ter sido para ontem já. Então, se a cidade tivesse um hospital veterinário público, ajudaria demais a população de baixa renda, né? E ajudaria também as protetoras, que poderiam fazer Sim. muito mais, não fazem porque não Tem têm o apoio, condições, né? Tá certo. tá? E é Não, importante que as pessoas entendam, né? Porque, mas um hospital público veterinário? Então, porque você tem muitas doenças também que são, que acontecem por você ter um número grande de animais na rua, né? Então, isso é realmente um problema de saúde pública, assim, não é um problema só de quem protege os animais, né? É um problema realmente de com saúde pública, que certeza. as cidades deveriam pensar nisso, né? Cidades próximas a gente tem hospitais veterinários. Você falou do castramóvel, é um outro projeto bem bacana, que eu já andei lendo algumas coisas também. E o castramóvel ele é interessante porque ele resolve dois problemas, né? A castração e chegar até as pessoas, né? Porque é o que você disse, muitas pessoas não têm acesso, Até, né? Não tem como chegar até lá, não né? tem acesso. Muitos não têm veículo, não tem como, né? E uma coisa que você falou da castração que eu achei muito legal é tirar esses mitos, porque muitas pessoas falam isso mesmo, né? Ah, mas a cadelinha ela tem que dar cria pelo menos uma vez, porque senão ela desenvolve doença. Tem muitas pessoas que acreditam nisso, Aí, né? E esse exatamente. Eu lembro até que quando eu estava na faculdade, um dos professores ele era veterinário, e eu ainda perguntei isso, falei, assim, de tanto ouvir, é aquela coisa que você ouve tanto que você meio que fica na dúvida se é verdade. E ele falou, não, ele é falou, isso é verdade, um né? mito, não tem nada, né? Se você pega lá o índice de doenças de cães que foram castrados ou não tem uma relação com isso, né? Aí ele até falou, é muito pelo contrário, protege o animal, né? Você evita alguns problemas, tal. Então é importante mesmo que as pessoas comecem a mudar o pensamento, entender outras formas aí, né? E que isso realmente é um problema de saúde pública, né? Que não é só um problema de quem gosta de animal, né? Porque muitas vezes as pessoas acham isso, né? Ah, isso é problema de quem é da causa animal, deixa eles, né, militando por aí. Não é um problema de todo mundo. Eu acho que uma cidade Todo bacana é a mundo cidade que também trata bem os seus animais, né? Eu acho que isso é importante, né? trata bem os animais, o meio Exatamente. ambiente, né? A gente tem que se preocupar com tudo, tá? É o meio ambiente, são os animais, né? São as pessoas. A gente tem que se Com preocupar com um todos, todo, exatamente. né? Então, você falou do castramóvel, né? Porque ele vai até as pessoas. Tem mais ou menos um mês e pouco, eu recebi um pedido de ajuda de um cachorro que foi esfaqueado, né? E ele já estava, ele foi abandonado, tá? A gente não sabe o que aconteceu na casa dessa pessoa, ele foi abandonado ali e ele escolheu ficar ali na casa dessa pessoa, né? Ele se abrigou ali na frente da casa dela. E a pessoa estava desempregada, né? Não tinha como cuidar desse cachorro e ela foi pedindo ajuda nas redes sociais, tá? E aí eu falei para ela, eu falei, se a gente levar no veterinário,
tudo, você cuida dele, né? Ela falou, cuido, né? Eu falei, bom, então a gente vai até aí. E nós fomos até lá, né? Ele estava muito machucado, tá? Ele estava até com a pata já aparecendo o osso, né? E era um cachorro grande demais, muito grande. Então você não tem ideia do sacrifício que foi para colocar esse cachorro dentro do carro e levar ele até a clínica. Né? Nós estávamos em 3, não conseguíamos, porque a gente tinha medo dele Morder. morder a gente. Né? Veio um senhor ajudar. Ele era muito dócil, mas quando você Com encostava nele, ele dor, ficava é com verdade. dor. Né? Então, assim, as pessoas às vezes não têm como levar esse animal. Se você chamar um Uber, ele Muita também não vai se consegue recusar, levar, exatamente. tá? Ele recusa porque imagina um animal Exato, sangrando, se ele vai levar, ele não exato. vai, tá? Ele não vai. Então a gente recebe muito pedido de ajuda, assim, tá? E aí, felizmente, eu tenho um veterinário que me ajuda muito quando eu preciso. Ele não tem clínica, mas ele estava na clínica que ele trabalha naquele dia. E eu liguei para ele disse: a pessoa está cuidando dele. Só que tem um problema, né? É uma casa alugada e a dona da casa não quer animal na casa. Né? Então a gente tem esses problemas também, É, tá? De casa alugada e o dono não querer animal na casa. A pessoa está até procurando uma outra casa para alugar porque ela quer ficar com ele, né? Então a gente ajudou com casinha, com ração, com tudo, tá? Para ela cuidar. Agora, se ela falasse assim para a gente, olha, eu não tenho como cuidar desse animal, a gente não tinha como resgatar, porque ia deixar ele aonde depois, exatamente. né? Porque tem o posse Exato. também. Então algumas pessoas nos ajudam com lar temporário, tá? A gente não paga lar Ah, temporário. O que a gente faz é assim, a gente ajuda com o tratamento, com a ração, mas assim, a gente não paga lar certo. temporário, né? Então, assim, são poucas as pessoas que oferecem esse lar temporário, né? Então, se alguém não oferecer, a gente não tem como dar ajuda também, né? Ou seja, é Infelizmente. uma rede de pessoas realmente se ajudando, né? Você tem Isso, é uma uma rede, rede de isso. pessoas. É, Isso. porque, O grupo se sim, mobiliza. existe alguma ajuda que, por exemplo, vocês podem contar com um serviço público, seja ele do Estado ou do município, que o grupo consegue uma ajuda? Não, isso é realmente só entre pessoas da sociedade, né? Isso. Quem nos ajudam são os Certo. amigos, tá? As pessoas, às vezes, tem até algumas pessoas que nos ajudam, a gente nem conhece, porque a gente pede ajuda nas redes sociais, as pessoas se comovem e acabam nos ajudando, né? Eu procuro sempre prestar conta com Certo. as notas para as pessoas verem, né, o que a gente está pagando, tá? Porque assim, não é toda a clínica, por exemplo, que você pode pedir para a pessoa acertar lá. Porque tem clínica Sim, que deixa, né? Tem clínica que fala, olha, a pessoa pode vir acertar aqui com a gente, mas a maioria prefere que não, entendi. né? Então a gente acaba depois postando os recibos, tudo, né, para as pessoas verem. Quando a gente faz algumas entregas de ração também, a gente tira algumas fotos para as pessoas poderem ver, né? Para poder ver o Isso, e para tratamento, dar, né? Porque as para pessoas. dar legitimidade, né? Perceber que vocês são um grupo sério que fazem Isso, realmente um trabalho bacana, né? Porque infelizmente também a gente essa sabe que semana, pode ser que apareça alguém querendo tirar proveito da situação, né? Infelizmente, né? Do mesmo jeito que a gente tem com pessoas boas, certeza tem existe. pessoas que não são tão boas, né? Infelizmente, e aí acabam manchando o trabalho daquelas que se propõem fazer uma coisa séria, né? E realmente com a importância que o trabalho é, né? Você ia falar da semana? Pode falar, por favor. Essa, essa semana veio uma família aqui, que a filha fez um trabalho na escola de empreendedorismo e para comprar ração. Então, ela fez uma vaquinha, tá? E arrecadou o dinheiro, né? E a mãe perguntou se eu podia levá-la nos locais que eu ajudo para a menina entregar a ração e tirar foto, né? Então, eu levei em 3 locais que eu ajudo para ela poder ver, né, o lugar, entregar a ração. Então, é Isso. bacana isso, né? Porque e é uma adolescente, assim, uma menina de 12, 13 anos que fez esse tipo de trabalho.
Então, para nós é muito importante, primeiro, por causa da Sim. conscientização, segundo, por conta da ajuda, né, que vem do Exatamente, ramo. e é legal porque com certeza vai ser uma multiplicadora, né? Porque é uma menina que com certeza ela vai multiplicar essa ideia para outras E pessoas, né? Eu acho que isso é muito legal, né? vai. A gente que é da educação, a gente sabe que realmente, né, esses exemplos, eles acabam dando frutos aí, e outras pessoas acabam entendendo a importância e fazendo. É bem interessante mesmo. Você, a gente estava falando da questão, né, da locomoção, eu estava lembrando aqui que eu já li também que tem algumas prefeituras que tem uma espécie de um SAMU veterinário, né? Então, o veículo vai até o Sim, lugar. Ou seja, ideias existem muitas, né, Silmar? Existem muitas ideias, né, das muito. que custam muito dinheiro e as que custam não tanto dinheiro, mas realmente precisa ter a vontade de alguém tentar fazer com que isso, como você falou, saia do papel e realmente vá para a prática, né? E eu acredito que, assim, tem parceiros da rede privada e, se eles fossem procurados, né, eles com certeza ajudariam. Veja bem, a gente tem as casas de ração, né? A maioria ajuda as produtoras. Eles doam ração, eles fazem um preço para a gente com desconto, né? Então, se as casas de ração conseguem fazer isso, tá? As empresas também conseguem. Não precisa nem ser do ramo de animais, né? Pode ser uma parceria com outras Sim, empresas. Então, eu acho que isso é importante, né? Porque tem muitas empresas aí que são amigos dos animais, sim, né? Então, eu acho que é uma questão de trabalhar em prol disso, né? Para diminuir. Eu acho que o mais importante, a primeira coisa que tem que fazer é essa castração em massa, sim. tá? Isso é o mais importante, porque enquanto não castrar esses animais, eles vão continuar se proliferando, tá? Por exemplo, um cachorro de raça, quando ele dá cria, quantos nascem? Dois, E todo três, mundo quer, né? E um. todo mundo quer o Agora, filhote, né? O de raça, né? isso. Agora, um cachorro sem raça, né? Que eu chamo de Vira-lata. vira-lata, ele dá 8, 9, 10. Então, você imagina 10 cachorros para você conseguir um Lar. lar para 10 cachorros, Exato. tá? Aqui numa outra nasceram 10 filhotes. Então, imagina para doar esses 10 filhotes, né? Então, se houvesse essa castração em massa, né, isso poderia ser Né? evitado. E você acha que, por exemplo, né, a gente, você falou, a demanda é muito grande, igual a gente tem lá, né, o departamento, mas também ele tem um limite, né, físico de pessoal. É, uma alternativa, de repente um convênio com as clínicas para realizar um mutirão, por exemplo, um mutirão de castração. Você acha que isso seria uma coisa viável, que daria para fazer, por exemplo? Olha, eu acho, se for uma coisa séria, decente, eu acho viável, tá? Eu vou te dar um exemplo de um caso que aconteceu com a gente recentemente, não vou citar nome da clínica, veterinário, nada, tá? Mas ofereceu uma castração a R$ 50, né? E a gente não sabe o que aconteceu com a cachorra, ela não foi castrada, assim como ela, algumas outras, porque essa deu problema maior, né? Ela entrou no cio, né? Ela é de um abrigo que a gente ajuda. Ela entrou no cio, no abrigo chegou alguns filhotes, ela amamentava esses filhotes que não eram dela, e eu falei pro veterinário, mas escuta, ela tá amamentando. Ele falou, se ela tiver com ovário, ela pode amamentar mesmo, né? E aí ele foi examinar, ele falou, olha, ela tá com um órgão alterado, tem que fazer um ultrassom. Eu fiz o ultrassom, a cachorra tinha ovário e útero, e ela foi castrada. E aí nós levamos num outro veterinário, né? Aí eu falei, não, agora ela merece um tratamento decente. Então a gente pagou uma clínica aqui em Jundiaí, e o veterinário falou para mim, olha, Mara, eu tenho a impressão que ela já estava com piometra, uma infecção, por conta dessa castração mal feita. E ele falou assim para mim, olha, infelizmente, a pessoa que fez isso não tinha a menor noção do que estava fazendo, né? Olha que situação fazer Exatamente. isso com um animal. Então, assim, quando faz uma coisa séria, tá? Que lá no DPE eles Sim. fazem um trabalho bastante sério lá,
eu acho muito válido fazer esse programa com clínicas. Tem algumas clínicas de baixo custo aqui em Jundiaí, mas ainda assim, para algumas Ainda é caro, pessoas é né? Exatamente. inviável. Para algumas pessoas, tem umas e são clínicas boas, Sim, viu? Mas é um trabalho que tem que ser feito de forma séria, certo. né? Vai fazer uma parceria com uma clínica, então tem que ser sério, né? Não é porque é para animal Vai fazer abandonado de na qualquer rua que tem forma. que ser de qualquer É jeito, isso mesmo. tá? Então eu acho isso muito válido, um trabalho É. muito E aí válido. também, já você falando, eu estava pensando, aí entra realmente, quando você disse de parceria com outras empresas aí, né, do setor privado, poderiam realmente, numa parceria, de repente, ceder ou sei lá, prover alguma coisa para a clínica que ela precisa, em contrapartida, a clínica faria esse trabalho para a população, né? Ou seja, realmente dá para costurar essa rede aí e conseguir um trabalho, como você falou, sério, com foco, né, na causa e realmente que respeite o animal e possa ajudar as pessoas, principalmente as de baixa renda, porque a gente sabe, né, que é uma cena que eu acho muito, não é que é uma cena bonita, né, mas é uma cena que me chama muita atenção. Quando eu vejo um morador de rua, uma pessoa que está numa situação de muita vulnerabilidade, ela sempre tem um bichinho com ela ali, né? Sempre tem um cachorro que é um companheiro, aquela pessoa cuida, trata Trata bem, não bem. maltrata o animal, a gente percebe isso mesmo, é uma lealdade, né? Então é isso, assim. Então todo Muito. mundo tem direito de ter um bichinho, né? Porque tem gente que pensa assim, não tem condições, então não tenha. Não, não é isso, né? Todo mundo tem direito de ter e tratar com respeito, com carinho o animal, porque eles precisam disso, né? Eu acho que o que a gente mais precisa fazer com que as pessoas percebam é que os animais têm que ser respeitados, né? Assim, é uma frase que eu falo sempre, e não importa qual é o animal, né? Não é só o animal que a gente acha bonitinho e gosta, né? Qualquer animal, não tem motivo da gente maltratar. Tem pessoas que não gostam de cachorro. Eu respeito que a pessoa não goste. Agora, o que a pessoa não pode fazer é maltratar o animal porque ela não gosta, Tem né? que tratar, Infelizmente é o que a gente percebe. com certeza. Aí a gente tem as leis, agora a lei foi alterada, né, com uma pena maior, mas aquilo que você falou, muitas vezes não se identifica quem é o agressor, a gente não sabe quem fez a maldade, e muitas vezes é pura maldade mesmo, né? A gente vê na internet, no jornal, às vezes as pessoas fazem por maldade, né? Recentemente, a questão de acho que 2 anos atrás, teve um caso aqui na nossa região de um cavalo que ele foi arrastado na rodovia por um carro, assim, coisas de extrema maldade mesmo de algumas pessoas. Então, eu acho que é isso que a gente tem que mostrar, assim, punir quem faz coisa errada, mas eu acho que antes de pensar na punição, é realmente pensar numa conscientização, de mostrar que tem que respeitar, que a questão da castração é muito importante, né? Porque é uma outra coisa que eu falo, né? O bichinho, ele tem os instintos dele, então quando ele estiver na época reprodutiva, se ele estiver preso, ele conseguir fugir, ele vai sair para procriar. É normal, né? É do instinto do animal. Então, se a gente tiver o cuidado antes, né, de fazer a castração, pensando nisso, são problemas que a gente não vai ter no futuro, porque eu já vi muito isso também, assim, a cadela foge, volta para casa depois, prenha, né? E aí tem os filhotes, e aí o dono fica revoltado ainda com o animal, né? Quer dar a cachorro embora com os filhotinhos porque ela é a culpada. E na verdade ela é um animal, né? O proprietário tinha que ter tomado mais cuidado, ter feito alguma coisa para evitar isso daí, né? Então acho que o grande lance realmente vem na conscientização, né? E o que mais você encontra por aí são caixas com filhotes dentro, tá? Lacradas, que é para o animal morrer mesmo, Saco né? plástico, né? Infelizmente, eles deixam muitas vezes à beira da rodovia, porque é mais fácil de ser atropelado. Então, assim, a maldade é muito grande, tá? Agora, na pandemia, o que aconteceu muito foi as pessoas se mudarem, né? Largar E o largar animal. os cachorros na casa. É muita Quando maldade, é né? aluguel, Muita maldade. muito. Cresceu muito o número de abandonos agora na pandemia, né? E de animais. Então, assim, algumas pessoas têm a decência de pedir Sim. ajuda, né? Muitas não têm. Então, larga o animal lá, né? E deixa ele à própria sorte. Se é que tem um vizinho que ajuda, que cuida, alguém que vigia, né? Mas, infelizmente, ele fica lá à Própria própria sorte, sorte. exatamente.
Bom, a gente está caminhando para o final. Eu queria agradecer muito esse bate-papo, porque assim, é para chamar a atenção mesmo, né? Como nas outras lives, a ideia é justamente que as pessoas depois assistam e elas realmente chamem a atenção para o que a gente está falando, né? Depois, se você quiser, eu vou deixar na descrição do vídeo um contato para quem tiver interesse de ajudar o grupo, que eu acho que toda ajuda é bem-vinda. As pessoas, muitas vezes, elas procuram para trazer mais um problema. Ah, eu tenho meu bichinho aqui, ó. Não, mas a ideia é que as pessoas procurem para ajudar realmente. Como você falou, tem vários meios de ajudar, né? Então não é só com dinheiro, mas se a pessoa puder ser um lar temporário ou ração, né? Às vezes eu costumava fazer isso, né? Eu ia no mercado, fazia compra e sempre comprava ali uma ração e levava para uma colega tá levando para o abrigo, porque eu acho assim, é tão pouquinho, é um pacote de ração, mas se eu fizer isso, a Carol fizer, uma outra pessoa fizer, ou seja, um pouquinho a gente consegue realmente ajudar, né? E ajudar essas pessoas como você, que defendem a causa, mas também tem os compromissos, tem as suas, né, as suas demandas, e não pode ficar exclusivamente também só em prol dos animais, mas que o trabalho de vocês realmente... Isso, mas o trabalho realmente que faz toda a diferença, né? Porque são trabalhos assim que realmente ajudam a diminuir um pouco o sofrimento desses animais, né? Então eu queria que você falasse... E aqui em Jundiaí... Pode falar, por favor. Aqui em Jundiaí tem muitas protetoras, viu? Elas fazem um trabalho muito bonito, né? E sem ajuda, assim, é ajuda da população mesmo, tá? São as pessoas que ajudam, né? A não ser as ONGs, mas é difícil você montar uma ONG. Né? Tem todo um processo do jurídico. Quando você não é uma ONG, você não recebe ajuda. Então, a gente tem ajuda das pessoas ao nosso redor, tá? Então, as pessoas podem contribuir com ração, pode contribuir com remédios que a gente precisa. Tem gente que compra os remédios pra gente, né? Pode contribuir com lar temporário, né? O que é lar temporário? A pessoa fica com aquele animal por um tempo e a gente paga os custos quando ele está fazendo um tratamento, né? A gente dá a ração, então a pessoa precisa abrigar e cuidar, né? Recentemente, tem uns dois, 3 meses, 2 cachorrinhas foram abandonadas lá na colônia, numa rua de chácaras, elas foram amarradas numa lixeira, tá? Acorrentadas, elas estavam numa lixeira. E eu só consegui resgatar porque uma amiga cedeu o lar temporário, porque eu não tinha levar. Depois elas foram doadas, tá? Então as pessoas podem ajudar dessa maneira. E se as pessoas quiserem conhecer o nosso trabalho, nós estamos no Face e no Instagram, chama-se Semeadores da Nova Era. Muito bom, tá? Legal. Eu vou colocar depois na descrição para as pessoas acharem mais fácil. E realmente, o apelo é que todo mundo possa ajudar, se cada um fizer um pouquinho, com certeza a gente vai fazer uma diferença na vida desses animais aí. Agradecer você pelo trabalho, fala para as outras protetoras, né, também a nossa gratidão, isso é muito importante. Eu espero que um dia, na cidade de Jundiaí, o poder público também possa ser um parceiro, né? Porque a gente sabe que muitas cidades fazem isso, então aqui em Jundiaí tem condições também. A gente espera que um dia isso seja mais comum, né? Que a gente sabe assim, que a demanda ela nunca vai acabar, né? Infelizmente, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, mas quanto mais pessoas e órgãos puderem ajudar, com certeza fica mais fácil o trabalho, né? Então, muito obrigado, viu, Silmara? Obrigado mesmo. E a gente vai se falar depois em outras oportunidades, pode ter certeza, tá bom? Obrigado, tudo de bom. Um abraço. E aí depois eu mando para você o link do vídeo para você passar para os seus colegas assistirem e vou colocar a descrição aí do trabalho de vocês. Muito obrigado mesmo, tá bom? Bom, eu que agradeço. Viu? Obrigado, boa noite. Tchau, tchau.